Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Olá, Edu Oliveira, obrigada por estar aqui. Que delícia, garotada. Hoje eu estou com o Edu Oliveira, um amigo meu da Accenture, um cara que eu super admiro, inspirador. E a gente veio aqui para o podcast A Única Certeza para a gente bater um papo e trazer muita coisa que ele sabe, muita coisa que ele viveu para inspirar todos nós. Edu, bem-vindo. Olá, Sandrinha, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, fazendo parte desse seu trabalho. E obrigado pelo convite. Obrigado por lembrar de mim. Obrigada a você, porque são 7 da noite, a gente está aqui gravando, depois isso vai ao ar. E eu costumo dizer que a gente não precisa ter dinheiro, a gente precisa ter amigos. Quando a gente tem amigos, a gente tem tudo, né? Então, bastou um WhatsApp para o Edu, e o Edu está aqui comigo, dedicando uma hora de sossego, de descanso, para conversar comigo. Então, gratidão. Um prazer, mais uma vez, é um prazer. Edu, se apresenta um pouquinho, falando para quem está ouvindo a gente, quem é o Edu hoje, onde você trabalha, conta um pouquinho do Eduardo Oliveira e depois a gente vai entrar numa história bacana de liderança. Ok. Bom, meu nome é Eduardo Oliveira, Eduardo Aparecido Oliveira, tenho 41 anos, tenho um filho de 22 anos, trabalho na Accenture, onde eu tive o prazer de conhecer a Sandra. Estou há 25 anos, esse ano eu completo 26 anos de Accenture. Né? Hoje eu trabalho na área, atuo na área financeira da Accenture, onde eu fiz basicamente toda a minha carreira na área financeira da Accenture. Hoje sou um executivo da empresa, com uma responsabilidade na América Latina, cuidar de um grupo na América Latina. Que máximo! E a gente sabe o que é trabalhar na Accenture do ponto de vista de valorização e de exigência, né, Edu? 25 anos é a tua vida toda, né? Foi primeiro emprego e ficou lá, certo? Exato. Foi o primeiro emprego. Eu costumo falar, né, para as pessoas, eu tenho mais tempo de vida dentro da Accenture do que fora dela, né? A minha história é interessante. A minha história começou até antes de eu ser funcionário da Accenture, né? Porque, na verdade, eu conheci a Accenture porque o meu pai, através de uma empresa de jardinagem, a gente fala empresa, mas na verdade era eu, meu pai e meu irmão, e algumas pessoas que eles contratavam, né? Você fala uma empresa, você pensa que é vem na cabeça uma grande empresa, mas não, mas meu pai fazia o jardim da Accenture, o prédio da Accenture, a nossa sede aqui em São Paulo, na Alexandre Dumas, e eu ia ali com os meus 13 para 14 anos, eu ia junto com meu pai, ajudando na limpeza do jardim, ali em toda a manutenção do jardim, né? Então, foi aí que eu conheci a Accenture. E com 15 anos, eu realmente entrei na Accenture como office boy, né? Naquela época, era uma outra Accenture, né? Estamos falando de uma empresa que tinha 800 pessoas, hoje é uma empresa que tem mais de 15 mil no Brasil, né? Então... E quase 600 mil no mundo, né? 560 quase 600 mil no mundo. Exatamente, quase 600 mil pessoas no mundo, né? Então, assim, quando você... eu tenho mais tempo de vida dentro da empresa, eu entrei com 15, 14 anos, já estou com 40, né? Verdade. Ou seja, mais de 25 anos, 25 anos da minha vida nessa empresa. Então, dos 40. Que lindo, Edu. Pode falar. Não, assim, aí tem toda aí, né, onde começou ali com os 15, 16 anos, e como você falou, né, uma empresa em relação, realmente foi tudo, aprendi muita coisa ali, não só relacionado a profissional, mas a vida também com as pessoas que vivia ali, que eu convivi durante todo esse tempo, os amigos que fiz, né, como você, como muitas pessoas que que eu converso, o Jean, a Elê, enfim, ainda tenho muito contato com eles. E todo mundo que te ama. O Edu é uma unanimidade, sabe? Todo mundo que conhece o Edu, verdade, adoro o Edu, fala bem do Edu. E, Edu, uma história incrível, né? Você vai lá com seu pai,
primeiro, assim, uma história linda que teu pai te levou para ajudar, e isso traz muito valor, né? Ensina para o filho, e acho que aqui a gente pode ir puxando que você tem um filho de 22 anos, aí é metade da tua idade, você foi pai jovem. Exato. Mas o Isso. quanto que é importante dar esse exemplo para o filho. E eu costumo dizer que, assim, quando a gente vê um caso como você, o seu pai fez um excelente trabalho, seus pais como um todo, né? Que trouxeram um cara fantástico aqui para esse mundo, inserindo nesse mundo tão difícil. E eu falei que só quem trabalha na Accenture sabe o quanto é difícil ser profissional lá do ponto de vista de exigência. A Accenture é uma empresa incrível, que dá toda a corda para a gente, capacitação, forma, não tem melhor lugar para a gente aprender, eu amo Accenture, mas, inclusive, até pouco tempo, a avaliação era uma coisa até muito dura, né? A gente era, cada ano, 0 taxímetro. E você, tendo essa origem, né? Uma origem mais simples, eu também tenho uma origem simples, tenho uma história, eu já contei várias vezes no meu podcast, e eu acho que isso dá muito orgulho. Mas tendo uma origem lá de filho do jardineiro, chegar a um papel de executivo em 25 anos, cara, qual o segredo? Qual é a competência maior que você tem aí, que você acha que, foi isso, gente? É engraçado, assim, eu acho que o tema eu sempre fui uma pessoa persistente, né? Eu lembro que quando eu tinha 14, 15, 16 anos, eu sou da cidade de Cotia, que é uma cidade próxima a São Paulo, ou seja, não sou de São Paulo, é uma cidade muito próxima aqui de São Paulo. Sempre morei em Cotia desde que nasci em São Paulo, mas meus pais já moravam aqui em Cotia, então cresci na cidade de Cotia. E o interessante, assim, eu sempre fui persistente. Às vezes eu sempre, apesar da origem humilde, meus pais não tiveram estudos. Meu pai, graças a Deus, me deu um teto, me deu comida, né? Às vezes ali sempre as mesmas coisas no mesmo dia, muito fubá, enfim. Mas eles fizeram o máximo que eles puderam por mim, dado a capacidade que eles tinham, né, de criar os filhos. Mas educação, teto e comida, que eu acho que é o pilar, meu pai me deu, e eu sempre fui, eu até me pergunto, né, de onde que veio toda essa persistência, né? Eu sempre fui sonhador, sempre fui persistente, sempre gostei de estudar, né? E eu acho que essa persistência, mas a minha vontade de estudar, e acho que eu tive uma sorte também, acho que misturado com a competência também, de encontrar uma Accenture que para mim é mais do que para mim mais que uma empresa, é um segundo lar, sabe? Então, eu falo muito para as pessoas que até antes da pandemia, né? A gente está no momento de pandemia, é um momento diferente, mas a minha alegria era segunda-feira de manhã eu indo para a Accenture. Então, nossa, que isso para mim, isso para mim é aquela segunda-feira ali que eu passava entre os dois shoppings ali que você conhece, que é o Marketplace de Morumbi, que eu via aquele, né? Então, aquilo para mim ali era fantástico, aquilo me dava uma energia, me dava uma vontade. Aí encontrei com a Accenture, então acho que talvez com essa minha persistência, essa minha vontade de aprender, eu acho que eu dei fit com um lugar que é a Accenture. O que é a Accenture? É o lugar que te dá carta branca, que te dá as melhores ferramentas, que tem pessoas incríveis, onde que eu tive, com 15 anos, eu tive essa referência. Então, acho que eu consegui combinar tudo isso dentro de uma empresa realmente que me proporcionou essa possibilidade de crescimento de carreira, né? E eu falo muito para as pessoas que a Accenture é uma baita empresa, uma das maiores empresas do mundo. E eu acho que o que faz a Accenture grande são as pessoas que estão nela. Não é a empresa que é assim, que é grande, que é boa, a pessoa entra e vira. Não, acho que a empresa é essa empresa por conta das pessoas que trabalham nela. E durante todo esse tempo, toda essa jornada, onde ali depois que eu conheci a empresa como office boy, como jardineiro, depois tive a oportunidade de entrar como office boy na empresa, através da a saudosa Ana Maria Maríngula, não sei se você lembra dela, mas ela era diretora naquela época. Infelizmente nos deixou tem pouco tempo, mas também ali me adotou ali. Foi minha primeira liderança ali, foi minha primeira liderança, me adotou.
e me fez, entrei como office boy na época, e é engraçado, né, sabe, como que as coisas vão se convergindo, porque, por incrível que pareça, eu adorava fazer curso, eu adorava estar correndo atrás de me capacitar. Estamos falando de 25 anos atrás, não existia internet, não existia nada disso. E eu fiz um curso de office boy, acredita que existia um curso de office boy? Então eu saía procurando as coisas. Fica tranquilo. Eu também fiz datilografia também, mas foi engraçado que eu fiz um curso de office boy, e na época, quando eu estava no processo de recrutamento da empresa, tinha mais garotos, mais adolescentes ali, e eu tinha um curso de office boy. Eu falei, pô, a gente está precisando de office boy, eu tenho uma pessoa que fez um curso de office boy. Então, acabou eu sendo contratado para trabalhar na Accenture, ou seja, saí do Jardim e fui ser office boy na Accenture, né? E ali, enfim, aí começou, né, toda essa jornada, e acho que combinando essas competências que eu sempre fui persistente, né, sempre quis aprender, e deu certo de eu cair na Accenture. E ainda mais conhecer pessoas que eu conheci, porque trabalhei primeiramente lá com o Eros Dali, que você conheceu bem, que também me adotou, que acho que ele entendeu a minha persistência, entendeu que eu gostava e foi me dando oportunidade. Eu também comento, né, uma vez até falando um pouco do vídeo depois da saída do Dali, eu comentei que o Dali ele era o diretor financeiro da empresa, ele poderia ter contratado alguém com formação, né, com experiência de mercado. Ele foi e me deu a oportunidade. Nessa época eu já estava trabalhando no financeiro, contas a pagar, né, porque eu fiquei uma época trabalhando como office boy. E, de novo, né, como é interessante o tema da gente querer sempre estar estudando. Eu era office boy, eu comecei a fazer colégio técnico, né, porque eu morava em Cotia, eu ia trabalhar em Santa Amaro, na Dumas, e com o aumento do trânsito, eu tinha que pegar ônibus, né, então eu não tinha tempo de... O trajeto de sair da Accenture e chegar na escola, sempre chegava atrasado, porque eu estava em Cotia. Então eu fui estudar em São Paulo. E foi um tema interessante, né? Porque eu fui estudar em São Paulo, e como eu não podia sair da Accenture, naquela época você não tinha essa flexibilidade, você tinha que entrar às 8h30, sair para almoçar, né? Era toda uma empresa diferente. E eu falei para o meu pai, pai, você pode me matricular numa empresa numa escola em São Paulo, eu quero fazer processamento de dados, né? Antigamente era processamento de dados, né? TI era processamento de dados, por quê? Porque quando eu estava na Accenture, olhando os vasos lá dentro, eu via aquele monte de computador, não existia notebook. Então era aquela, em cima, né, das mesas lá, eram todos computadores, e aquilo me encantou, cara. Aí meu pai, falei, vai na escola X e me matricule em processamento de dados. Meu pai, por algum motivo, foi numa escola Y e me matriculou em contabilidade. Eu não sabia nem o que era contabilidade, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. E aí eu estava trabalhando como office boy, pintou uma oportunidade de trabalhar de uma vaga no financeiro. E bem na mesma época, eu tinha acabado de começar a fazer colégio técnico, segundo ano colégio técnico em contabilidade. E aí teve um processinho, olha, esse cara aqui já está cursando isso aqui, e acabei indo para o financeiro. Então, é interessante como a gente sempre está procurando conteúdo. Hoje em dia nem se fala, né? Quando você fala de transformação, né? Hoje é um mundo que se transforma em menos de meses, em anos, né? Mas lá atrás eu tinha essa, né? De novo, eu não sei de onde veio isso, porque eu tinha 15, 16 anos, né? Eu fico me perguntando muito. E aí foi onde eu fui trabalhar no financeiro, né? Trabalhando contas a pagar, contas a receber, enfim, com a empresa com 800 pessoas, né? Então, né, a Accenture estava naquela ascensão, né? Porque a gente cresceu muito durante os últimos 15, 20 anos, antes da pandemia. E eu fui conseguindo combinar todas essas capacidades, competências, coisas que às vezes acho que vem com você, somado a essa persistência, porque, como você disse, né? Eu vim de família humilde e que sempre quis. Tive uma irmã que foi referência também, que sempre estudou, uma irmã adotiva, né? Não é uma irmã, eu tenho um irmão de sangue e tenho uma irmã adotiva. E essa minha irmã adotiva sempre sonhou muito, sabe? Sempre sonhou também e acabou. Na verdade, é uma irmã adotiva que veio para cuidar de mim quando eu tinha 2 anos, ficou em casa e virou irmã, né? Que lindo. Então acabou. Então ela também foi uma referência para mim. Tudo isso, graças a Deus, eu tive excelentes referências de conseguir
pegar esse lá, porque também tive referências ruins, né? Porque também morei próximo, uma rua de uma comunidade também, mas Tá. morei, Isso é importante. morei muito tempo, então vi de tudo que acontecia dentro da comunidade, né? Eu sempre gostava, sempre gostei de jogar bola, sempre estava no campo, mas eu vi tudo, eu via gente, né, usando droga, via gente, né, tinha amigos que roubavam, então também eu vivenciei tudo isso, vivenciei minha adolescência, mas por isso que foi interessante ali eu nunca, mesmo antes de conhecer o Accenture, eu nunca deixei me influenciar por isso, agradeço a Deus por isso. Que Meus bom. pais também, porque meus pais sempre teve aquele negócio, meu pai sempre me deixava ocupado com alguma coisa. Então, quando eu não trabalhava, eu durante o dia ficava cuidando da casa. Então, eu lavava, eu passava, eu cuidava do meu irmão, Olha, cozinhava com o meu irmão. Eu demais. podia sair às 6 da tarde, né? Depois Aham. que estavam as coisas feitas. Mas depois comecei a estudar, então eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Então, meus pais também me ajudaram muito a ter esse direcionamento e não, né, não deixar ir, talvez, para um lado um Com pouco certeza. mais, né, que a gente sabe hoje, né, que é um Sim, a lado vulnerabilidade é da alta viabilidade. e a Exato. concorrência é alta também, né? O crime Exato. assedia muito e é o ambiente que você está. E aí você está Exato. falando uma coisa aqui, né, Edu, que realmente a criação na família é tudo. Tudo. A gente vê todas as pessoas que, né, tiveram uma história de passar, de ser assediado, de estar num ambiente de risco, né, de mudança de Exato. vida, e que deram certo, que nunca, não entraram nessa trajetória, sempre foi o valor da família puxando. Então, você vê, qual é o nome do seu Sim. pai? Qual é o nome do seu Jovelino. pai? Jovelino. Jovelino. Seu pai e sua mãe ali puxando você, ele te dava tarefas em casa, assim, olha a sabedoria, né? Então, não é uma questão de estudar para ter sabedoria, são coisas diferentes, né? Você Exato. falou, ele não teve Exato. estudo, mas a sabedoria, o valor, é uma coisa que vem passando de pai para filho, e foi isso que ele te passou, e hoje você é quem é, e obviamente você passou isso para os seus filhos. Eu fico pensando muito que a gente tem sempre esse problema de não ter líderes bons nas empresas, ainda é uma dor, né? Tem alguns, eu sei que você é um ótimo líder, mas a gente ainda tem essa dor nas empresas. Mas por quê? Porque a liderança ela é formada dentro de casa. Não adianta depois a gente, como RH, querer desenvolver, porque são valores. Lá, quando a gente é RH na empresa, a gente pode aprimorar, a gente pode dar mais técnica para esse cara, né? Esse cara, quando eu falo, é homem e mulher. Mas essa liderança é uma pessoa com valores que vai saber valorizar o seu time, e isso aprende dentro de casa. Então, não adianta a gente ficar querendo fazer milagre. E outra coisa aí que você fala, pode falar. Não, e é importante esse tema da liderança, porque quando a gente consegue, através de uma história, através das ações, você tem a responsabilidade de liderar, você acaba sendo o líder natural, e as pessoas entendem que você é um líder natural, então você consegue fazer o papel de líder, não o papel de chefe, né? Porque são duas coisas diferentes, né? E aí acaba criando né, o skill e a capacidade de liderar, e você conquista a liderança por respeito e não por imposição, né? Então, as coisas acabam indo naturalmente, né? Então, acho que isso é bem bacana, né? Admiração, né? Então, as pessoas te seguem por admiração, e isso é fantástico. Agora, Edu, você tinha essa visão, quando você foi para a Accenture, você nem sabia direito o que ela fazia, você falou lá que via computadores, você imaginava que você ia se tornar um executivo de uma empresa, assim, Big Four, não sei nem mais o que é a Accenture, uma empresa que está na Fortune, né, que uma das melhores empresas do mundo, fantástica, e tudo isso que a gente falou, que é verdade, a cultura, é uma gratidão passar por lá. Você tinha a visão que você seria executiva de uma empresa tão grande, tão emblemática como essa? Como é que isso vem na sua... Jamais. E hoje você realiza isso? Você tem também assim? Ou você acha que as coisas aconteceram? Como é que é hoje? Eu acho que, assim, acho que nunca pensei que eu ia trabalhar numa empresa grande. Por isso que eu falo, né? Às vezes eu fico me pensando, o que eu tinha na cabeça com 15 anos, né? Assim, né? Por isso que o ponto da família é importantíssimo para te dar referência. Eu ter entrado na Accenture novo também me ajudou a ter essas referências, né? Conhecer pessoas, né?
E aí um ponto interessante também, que eu trabalhava ali com o Dali, depois fui trabalhar em Management Consult, que foi onde a gente se conheceu, eu conheci você, Sim. o Lourenço, o Edu Cunha, o Jean, toda aquela pessoa. Então eu tive todas essas pessoas que ali é uma mistura de pessoas que, né, teve pessoas que ali que não, que tiveram mais oportunidades, etc., mas todo mundo unidos num objetivo, trabalhando muito duro, trabalhando até tarde, e eu me senti abraçado ali, sempre respeitado, né? Fui ali conquistando o meu espaço e aprendendo horrores. Aprendi horrores falando de TNO, aprendi falando com você, com o Rodolfo, aprendi finanças com o Viana, aprendi strategy com o Marcelo Gil. Então, ali foi uma enxurrada de informações, né? Que eu fui exposto, né? Mas aí, voltando nessa pergunta, que a gente vai abrindo aqui... Sim, vai lembrando, né? Vai lembrando e vai conectando uma coisa na outra aqui. Tem muita história aqui para a gente ficar aqui muito tempo. Mas assim, eu não imaginava, nunca parei para imaginar as coisas, e foi engraçado porque assim as coisas foram acontecendo e como que eu via que as coisas acontecendo, né? Quando eu trabalhava no financeiro, por exemplo, e aí tem um episódio interessante que ali quando eu fui trabalhar no financeiro, aí eu entrei com 15, financeiro 18, com 19 anos, nasceu meu filho, né? E eu ainda não tinha um salário, eu ganhava um salarinho ali bem, né, bem humilde. E aí, o que eu fazia? Eu tinha que trabalhar, porque a empresa crescendo, muita coisa, a empresa foi mudando, né? Então, você tinha que mudar processo, tinha que mudar as coisas, principalmente dentro do financeiro. E eu fui trabalhando, e como eu sempre era curioso, sempre como eu fui vindo, eu ia entendendo o que tinha que ser feito, eu ia fazendo, ia tendo trabalho, aí eu ficava trabalhando até mais tarde, tinha hora extra, ou seja, tudo convergiu para me ajudar, porque foi aí quando eu comecei a estudar, aí tive filho, fralda, leite, essas coisas, né, sabe, comecei com aquele salário, e eu queria continuar estudando, porque eu já fazia a faculdade, tanto que eu tive que parar uma faculdade, porque eu não consegui pagar mais, comecei em outra, porque eu não consegui pagar aquela, fui para uma outra. Então, assim, tinha que fazer essa jogada, né? Então, eu fui vendo que aquilo foi acontecendo e aquilo foi cada vez me puxava mais para dentro desse negócio. Sim. E é interessante, é só fazendo agora, voltando aqui hoje eu tenho que fazer um exercício que eu tenho que dar um step back, porque senão eu fico a minha vida toda. Hoje hoje não é que eu não preciso provar, mas eu já tenho uma outra situação de vida, né? Já tenho outro posicionamento, mas eu preciso dar um step back, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto da empresa, então se deixar eu vou after hours, e sempre pensando em como a empresa sempre gosta, você tem liberdade para criar, então, deixa eu pensar, não, eu tenho que dar um step back para pensar. Mas eu nunca pensei que eu ia chegar nisso. Hoje eu tenho uma posição, graças a Deus, de liderança, né? Recentemente eu assumi a área na América Latina. Que massa, eu não sabia. Eu assumi recentemente. Fala o nome da sua posição. Eu sou líder da América Latina de CFMs, que é o Client Finance Management. Toda a nossa equipe que cuida das finanças dos clientes está sob minha responsabilidade. Cuida do dinheiro, é uma coisa assim, gente, para quem está ouvindo, vocês vão achar que é simples. Ele cuida do dinheiro da consultoria. Então, assim, se for bem, é mérito dele. Se for mal, é mérito dele. América Latina, ainda por cima. É muita coisa. É bastante coisa, então, né? É bastante coisa, assim, e eu acho interessante, porque hoje eu tenho uma equipe mais de 40 pessoas, de quase 40 pessoas direta, mais uma assim indireta, e tá liderando isso tudo, eu ainda às vezes não me cai a ficha, né? Então eu sempre procuro continuar com o meu pé no chão, sempre procuro respeitar ao máximo as pessoas, porque é uma empresa de pessoas, se eu não tiver as pessoas, eu não tenho êxito na minha função, né? Então, sempre procuro respeitar ao máximo as pessoas, do meu time, né? Com que eu trabalho, eu converso com todos dentro da empresa. Então, assim, eu tento ser o Eduardo, que era o jardineiro lá atrás. Para mim faz muita diferença eu chegar, cumprimentar a pessoa da limpeza, conversar com a segurança. Com segurança, eu falo tchau,
fica com Deus para mim. Então, assim, acho que é legal, é interessante. Eu também. Gosto muito, mas, do outro lado, acho que eu tento sempre manter o lado humano da coisa, né? Porque no final do dia é isso que a gente leva, né? Isso que a gente, pelo menos para mim, é o que me deixa feliz, é o que me deixa realizado, sabe? Eu concordo plenamente, foi isso que você aprendeu. E você é muito modesto, tá? Você estava falando que, qual foi o segredo? Edu, você de verdade é um cara que quem te conhece sabe, extremamente inteligente, extremamente educado. Eu nunca vi você, em momento nenhum, em momentos de estresse, perder seu centro, a sua linha, o seu comportamento. É um cara mega competente, um cara que tem uma capacidade de se relacionar, como você mesmo colocou, do segurança ao presidente, né? Navega muito bem, se comunica muito bem, e tem um carisma, não sei se você sabe, se já te falaram isso, você tem um carisma. Obrigado. Quem olha para você, quem fala com você, não sei se é seu sorriso, seu jeito, quer ficar com você. Então, você tem como você no time, dá muita segurança, fora que você tem um conhecimento absurdo, né, que a gente trabalhou junto, e sempre a segurança. Quantas vezes eu pedi ajuda, Edu, que isso e aquilo, me ajuda, me ensina, e sempre de boa vontade, sempre tranquilo, e a gente sabe que tem pressão no dia a dia, é normal ter pressão para entregar, mas você sempre ali naquela postura. Então, eu acho que isso tudo foi o seu segredo de sucesso, porque competência técnica todo mundo tem, né, Edu? Fazer faculdade, hoje, quer dizer, todo mundo, boa parte consegue, né? Está mais acessível do que antigamente. Mas o diferencial é essa capacidade humana que você tem, né? O Edu Oliveira, te comparei com o Edu Lira. Não, é um prazer, nossa, esse é espetacular. Esse é espetacular. Esse é sem palavras para isso. Admiro muito ele também. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. Inspiração, né? Ele é uma inspiração. Ele deve estar falando a mim agora que eu acabei lembrando dele. Prazer ser comparado com o Edu Lira. Mas, enfim, você é um cara que traz tudo isso. E aí, eu acho que esse é o segredo do sucesso. Eu vejo muito nas histórias de sucesso, na transformação de vida de muitas pessoas com quem eu converso, que o diferencial que elas trazem é esse lado humano. E você acha que o teu time consegue também aprender? Ou como é que você vê seu time do ponto de vista de desenvolvimento também dessa liderança humana? É uma coisa que eles estão absorvendo ou é uma coisa mais difícil? Porque você vê lá, nem todo mundo é igual a você, lá na empresa, né? Tem esses valores, são uma empresa excelente, mas não são todos Edus. Você vê que as pessoas entendem, estão conseguindo absorver e aprender ou não? Que é a oportunidade de transformação, né? Exato. Eu acho que tem uma coisa que a gente vem batendo bastante na tecla, que é o leading by example. Não? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar exemplo, né? As pessoas são diferentes, temos que respeitar as diferenças das pessoas, mas a partir do momento que as pessoas entendem que um determinado perfil, que é um perfil que eu entendo que é mais meu perfil de respeito, de trazer as pessoas comigo, de fazer junto, de construir junto, e de a meritocracia de todos, eu acho que eles entendem isso, sim. Hoje, a minha equipe, eu me sinto muito, eu vejo, pelo menos, a minha leitura sobre a minha equipe, a gente trabalha muito junto, a gente é muito aberto, eu ponho as dificuldades, eu ponho todos os pontos que a gente tem. Quando a gente está liderando pessoas, tem o tema de posicionar as pessoas para a carreira. Então, tem o respeito de falar, olha, aqui você vai conseguir chegar à carreira, aqui você não vai conseguir. E o que você vê, eles agradecendo, né? Porque é difícil dar notícia ruim. Então, quando você chega e fala, olha, não tem oportunidade de dar carreira aqui, mas vou te ajudar a ir para o caminho A ou pelo caminho B, que eu acho que você tem a competência, mas não vou ficar te segurando aqui. Vai me criar um gap, mas eu tenho que pensar também na outra pessoa. Então, pelo tempo que eu tenho, eu peguei esse time agora, mas já fazia um papel de liderança, né, nos outros papéis, sim, nas minhas outras responsabilidades. Eu sempre, pelo menos, consegui tirar o máximo das pessoas, o melhor das pessoas. E quando você comentou do tema de avaliação, que era um tema mais duro, hoje a empresa, a gente tem um perfil um pouco diferente, que é apostar na fortaleza de cada uma das pessoas. Isso. Então, eu tento pegar o melhor de cada um, explorar aquilo que ele tem melhor. Então, se essa pessoa não está indo bem aqui, mas se eu tirar ele desse aqui e colocar para fazer essa função, ele vai fazer bem.
E aí, junto um pouquinho de tudo, você consegue mobilizar uma equipe grande para sair do outro lado, né? Fantástico. Então... Que são os strengths, né, do Marcus Os strengths, exatamente, que são os strengths. A gente adotou essa metodologia já tem uns 6 anos, eu acho, né, Edu? Que é fantástico, sim, né? exato, é fantástico. Então, né, então acho que é exatamente isso, é aproveitar o melhor das pessoas, né? É você reconhecer por capacidade, por potencial, né, e não por um determinado período que pode ter acontecido uma série de coisas com as pessoas. Então, acho que isso foi importante, essa mudança de cultura foi muito importante, que todo mundo... E aí a gente soma isso, todo o tema de colaboração, de ter uma equipe diversa em todos os sentidos, porque você consegue tirar mais, né? Hoje, as nossas soluções, eu consigo entregar uma solução melhor para o nosso cliente, uma solução realmente diferenciada dos nossos competidores, a partir do momento que eu tenho uma equipe diversa por trás. Com certeza. Né? Uma equipe que tem pessoas que tiveram mais oportunidade, outras menos, uma equipe que homens, mulheres, enfim, dependente de gêneros. Então, quando eu tenho isso, quando a gente consegue juntar isso, a gente tira o melhor. Então, esse é o nosso, podemos dizer, o nosso DNA. Hoje é o que a gente entendeu que faz sentido e cada vez nos posiciona mais para ser a empresa que a gente quer ser hoje. Fantástico, então, fora os valores, não tem como não ser pessoas, né? Não tem como não ser pessoas. Não tem, tudo sobre pessoas. E outra coisa que a gente vem discutindo, apesar de toda a transformação tecnológica que a gente vem passando, é sobre as pessoas terem uma vida melhor, né? Ter uma forma melhor de viver, mais confortável. Então, tudo é sobre pessoas. Quando a gente está falando com os nossos clientes, é sobre os clientes dos nossos clientes, que no final são as pessoas, né? Então, enfim, é isso que eu acredito desde sempre, né? Eu tive, de novo... Truly human. Truly human, exato. Né? Exato. O Edu, é fantástico isso, você falou da liderança pelo exemplo, eu via muito isso também, e a partir do momento que a empresa promove, que a empresa faz crescer uma pessoa como você, ela também está dando um sinal para o teu time, para os outros times, de que qual é o comportamento que ela valoriza, né? Então, isso é muito coerente, essa coisa da liderança pelo exemplo, né? Você tem que fazer ser para que teu time também siga a mesma coisa. E você é um pai, né? Um pai de um menino de 22 anos, e foi filho de um cara incrível, né? Ainda é filho de um cara incrível. E você vê o quanto que esse exemplo... Às vezes as pessoas não levam a sério, mas é tão simples, tão comportamental, né? Você ter um exemplo, você manter ali a tua postura, você desenvolver o outro. O que a gente faz dentro de casa, mas é muito mais difícil fazer nas empresas? Você sabe? Você tem alguma ideia? Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. É que, realmente, assim, quando você... assim, dentro de casa, se você tem mais de um filho, né? Eu só tenho um filho, mas eu tenho um irmão. Somos pessoas diferentes. São pessoas diferentes, com compreensões da vida diferentes, né? Sim, expectativas, às vezes, né? Expectativas diferentes, sentimentos diferentes, uns sentimentos mais aflorados, outros menos aflorados. No final das contas, são todos diferentes. Um exemplo, para mim foi um desafio criar o meu filho. Foi um desafio. Por que é um desafio você criar o filho? Porque eu fiz muita coisa, né? Eu tive todo um... Para mim perseguir o objetivo, eu passei por uma série de coisas, uma série de dificuldades. Eu não gosto de chamar de dificuldades, mas por experiências, porque foram experiências que acho que me fez eu tornar a pessoa que eu sou hoje, tá? Pelo menos no meu entendimento, assim, as pessoas que eu sou hoje. Com certeza. Né? Enfim, e como que você faz isso? Que você não quer que o seu filho passe o que você passou, mas, por outro lado, aquilo que você passou fez você ser a pessoa que você é hoje. Então, assim, chegou uma hora que eu tive que parar de cobrar o meu filho, porque senão não tinha uma relação de pai e filho mais. Sim. Então, assim, isso com um filho só, não estou falando nem de 3, 4. Então, assim, eu tive que parar porque eu achava que o meu filho tinha que fazer a mesma coisa que eu, porque agora eu consegui dar um pouco mais de oportunidade. Não, ele é independente, ele tem o tempo dele, ele tem os objetivos dele, e ele viveu um outro mundo.
né? Com certeza. Então, só para fazer um paralelo, né? Trazendo para a família que tem mais de um filho, ou trazendo para a minha própria criação do meu filho. Então, eu tive que chegar um tempo, eu tive que entender que meu filho tem um tempo dele, para as coisas dele, e que eu tinha que olhar a excelente pessoa que ele é. O excelente menino que ele é, a pessoa que ele se tornou, o homem que ele está se tornando, né? Que lindo. Então, né, você vive aprendendo, né? Quanto mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Quanto mais a gente pensa... Então quando você traz isso para dentro de uma empresa, você está lidando com isso, pessoas distantes, que você não conhece, não sabe o que está passando dentro de casa, não sabe como é que foi a criação, não sabe as dificuldades que passaram, né? Exato. Mas quando você está dentro de uma organização, e é por isso que a gente precisa entender, porque uma pessoa vai de um jeito, outra pessoa vai de outro. Então, é óbvio que quando você está com uma equipe menor, isso é mais fácil. Quando você vai tendo uma equipe maior, fica mais difícil, porque você tem que fazer com que, se você está você é executivo, você tem que fazer que os seus supervisores entendam isso, para que eles façam isso com os seus analistas, e os analistas, enfim, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas quando você olha para as empresas hoje, olha para uma Accenture e a gente vê né, o mercado que a gente gerou, o mercado corporativo que tem hoje, a gente conseguiu sair do outro lado, tem recursos humanos que vêm se transformando, né? A gente saiu de departamento pessoal então, de departamento pessoal, que era o RH, para business partner, não? Que são os BPs. Business partner. Então, tem um trabalho forte do RH, da mesma forma que tem um trabalho forte do marketing das empresas. Antigamente era só o marketing que fazia a divulgação da marca da empresa. Não, hoje eu uso o marketing para divulgar o meu produto para o meu cliente, ou eu uso o meu marketing para atuar no produto do meu cliente, né? Como você tem o financeiro, o CFO, que antigamente era contabilidade, hoje não. Hoje você tem CFOs atuando do lado do CEO, né? Ajudando ele a entender o negócio, né? Isso. Dando insights, entendendo os relatórios e dando insights para tomada de decisão, né? Então, acho que o RH, nesse lado, né? Através do change management, né? Como você bem entende, acho que teve esse papel, né? Eu, às vezes, estou ali, como que eu faço isso com as minhas pessoas? E eu dou uma palavra para o RH, e como que eu faço, como que eu ponho um evento, né? Ainda mais se a gente está no meio da pandemia. Hoje a gente está num momento difícil, está no meio da pandemia, e como que você tem esse calor com as pessoas, né? Exato. Então, enfim, mas eu acho que o RH faz um papel, né, importante nesse sentido, de ajudar as outras áreas a garantir que a gente consiga tirar o máximo das nossas pessoas, né? Fazer com que a gente tenha esse senso de objetivo comum para a gente, como grupo, poder sair do outro lado, né? Nossa, você é demais, Edu. Eu também acho que é isso. Então, assim, o trabalho da liderança é um trabalho conjunto, né? Sim. Traduzindo o que você está falando, de vários parceiros, né? E aí o RH ajudando, a liderança ajudando. Mas muito uma coisa que ficou na minha cabeça que você falou é a gente entender que cada pessoa é uma pessoa, respeita o indivíduo, não? Exato. E que não vai funcionar a mesma educação ou mesma gestão com todo mundo. E aí volta de novo o que você falou dos pontos fortes, né? Cada um tem um ponto forte. Então, o papel do líder de estar sendo flexível, né? Ter adaptabilidade para lidar com essa diversidade, e que é a diversidade que traz a inovação, que a gente sabe disso, né? Que é fantástico. Exato. Quanto mais ele for habilidoso para gerir essa mudança das pessoas, mais sucesso e mais engajamento. Então, acho que é um pouco disso que eu estou entendendo aqui da tua história. A gente está chegando no final com muita dó, mas eu tenho duas perguntas, tá? Uma, há pouco tempo apareceu no Facebook um vídeo que mostrava as pessoas que tinham oportunidade na vida, não sei se você lembra, e as pessoas que não tinham. E elas estavam numa corrida para chegar a $1, ou não sei quantos dólares. Você chegou a ver isso na internet? É um vídeo fantástico, que ela põe as pessoas lado a lado, e ela fala que do outro lado tem
um prêmio lá no campo de futebol, tá? E para chegar até lá, ele vai colocando umas barreiras. Então, dá um passo quem tem os pais casados, nunca se separaram. Dá um passo quem sempre estudou numa escola particular. Dá um passo quem... E ele vai colocando as facilidades e compara as pessoas que têm oportunidade com as pessoas que não tiveram. E depois, quando ele fala gol, todo mundo corre. E nesse corre, as pessoas que não tiveram oportunidade também chegam junto com as outras, tá? Nem todas juntas, mas muitas juntas. Mas é um paralelo aqui que eu faço muito até a minha vida profissional. Eu sempre falei até muito para o Jean que eu estava correndo uma maratona, enquanto às vezes um par meu, que eu achava que estava correndo 100 metros. Porque eu achava ele o máximo, a Accenture tem isso, né? Todo mundo se olha para o lado, você fala assim, nossa, estou trabalhando do lado desse cara. Isso é um valor bacana, você sempre admira quem está do seu lado e você quer ser igual. Mas eu tinha muito essa coisa de achar assim, puxa, não era fácil com as dificuldades que eu tive, de formação, disso, daquilo, chegar, mas eu chegava junto, mas era muito mais cansativo para mim. Você teve isso? Não me parece, tá? O jeito que você fala aqui é tão brilho no olho e que é uma questão da história das pessoas, não tem nada a ver com a empresa. Você teve isso? A tua realidade trouxe obstáculos ou você não encarou? Porque você me passa uma confiança, uma segurança muito boa. Assim, todo mundo fala, essas pessoas que eu trabalho com a Flávia da Hora, né? Eu estou cuidando do cliente dela, eu trabalho com ela, maravilhosa. Super e o pessoal fala que eu sou otimista por natureza. Então, sempre eu vou achar o lado positivo da coisa. Sempre. Assim, eu tive muito obstáculo, mas não foram poucos, foram muitos, assim. Mas eu nunca encarei isso como tinha alguém tentando me deixar para trás. Sim, não. É uma realidade. Quando você pega a história dos negros, das pessoas, é uma realidade. O que eu costumo falar, muitas vezes eu vou falar às vezes eu vou fazer algumas palestras, alguns workshops, alguns meninos de algumas escolas técnicas que estão fazendo formações deles, e eu falo assim, olha, só cabe a gente mudar essa realidade. Eu não consigo voltar no passado e acabar, né, se eu pudesse voltar e ter o sistema da escravidão, eu não consigo. Eu consigo mudar daqui para frente. Sim. Eu consigo mudar daqui para frente. E aquilo que eu te falo, aquilo que eu te falei um pouco no começo, eu falo assim, todas essas dificuldades que eu passei me fizeram chegar aqui. Te fortaleceram. Então, assim, me fortaleceram, entendeu? E aí eu fiquei aquele cara até um pouco chato, porque olha só, olha como é interessante esse tema de você saber lidar com as pessoas. O Eros Dali foi a pessoa que me pegou com 19 anos de idade e me ensinou e foi me treinando ali a vida. E uma vez ele pegou e falou assim, tudo que ele precisava, ele me pedia. Edu, não sei nem como fazer isso aqui. Vê para mim, eu ia lá. Aí uma vez ele me pediu, a gente mudou de sistema, entrou o SAP, ele me pediu um negócio lá, eu fiquei uns 2 dias, 3 dias, 4 dias. Edu, você conseguiu? Eu não consegui. Edu, você conseguiu? Eu não consegui. Aí chegou um dia, eu falei, Dali, não consegui. Ele não conseguiu. Lembra, ele estava olhando para o computador assim, ele estava olhando para o computador assim, aí ele falou assim, eu não estou acreditando que você não conseguiu. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que você não conseguiu. Ele pegou, ele me conhecia, eu tinha 19, 20 anos, ele me conhecia, ele sabia que eu era movido a desafio. O que ele fez? Ele jogou essas 2 palavras, eu fui lá, eu, virei uma noite e consegui fazer o negócio, entendeu? Então, assim, né? Então, assim, eu tive muito, mas eu sou tão grato, né? Eu sou otimista por natureza, eu sou tão grato por tudo que eu passei, e muitas pessoas, por exemplo, me perguntam, e nessas palestras que eu fui dar para esses meninos, de comunidade, vulnerabilidade, 15, 16 anos, eles me perguntavam assim, você foi discriminado alguma vez pelo fato de ser negro e tal? Eu falei assim, não é que eu não dou, não é que eu entendo, não é que eu fecho os olhos para o preconceito, não é isso. Mas eu nunca tive tempo de parar eu estava tão ocupado tentando alcançar aquilo que eu queria, que eu nunca tive tempo de parar para olhar se eu estava sendo discriminado ou não.
Se alguém tiver... E até mesmo que eu penso assim, Sandra, se alguém... Quem é a outra pessoa para me discriminar? Exato. Essa tua autoconfiança. Né? Então, assim, exatamente, eu sei que não é, eu sei que eu sou diferente das pessoas, eu respeito, né? Todo e a gente tem que mundo, ajudar, né, as pessoas, mas assim, eu nunca parei para pensar, porque assim, a única pessoa que poderia falar que não ser capaz sou eu mesmo. Eu poderia não chegar, mas não é porque alguém me falou que eu não era capaz. Eu sonhava muito, eu via a pessoa falar, cara, mas isso aí você não vai conseguir nunca. Mas nunca falei, tá bom, eu posso não conseguir, mas não vai ser porque alguém está falando, vai ser porque realmente... Um professor do primeiro ano de faculdade meu falou, eu não lembro de um monte de coisa que eu fiz na faculdade, mas no primeiro ano de faculdade, há 20 anos atrás, um professor meu falou, negro, falou assim, por não saber que era impossível, alguém foi lá e fez. Eu não esqueço essa frase nunca na minha vida. Né? Eu esqueci de quem é, uma frase famosa, é uma frase famosa. Eu também esqueci de quem é, mas lembro através do meu professor, ele falou que a pessoa, mas esqueci. Mas eu fui lá e fiz, então... Quem é, né? Pode ser quem for no mundo. A partir do mundo que a gente veio no mundo, a gente é todo mundo igual, né? Exatamente. Então, né, existe a diferença? Existe, mas no final do dia, por mais a gente fala de carreira, óbvio, a gente precisa ter o sustento, a gente quer, uma vez que a gente está no mundo, a gente quer desfrutar das coisas legais, mas no final do dia nós somos humanos. Sim. E o que eu acho que ao final da minha vida... eu quero, talvez o que vai me fazer bem é olhar para trás, óbvio, eu vou estar orgulhoso da minha carreira, mas eu não estaria orgulhoso da minha carreira se eu tivesse desrespeitado um monte de gente, talvez ia se apesar muito mais na minha vida, se eu não tivesse respeitado as pessoas que eu conheci, que eu fiz. Acho que isso para mim é o principal, né? Então, passei mas vejo sempre do lado positivo. Passei muito desafio. E tem e só para você ter uma uma história, é um negócio legal, eu lembrei aqui agora, quando a gente fala de desafios, de coisas que eu sempre lembro, outra coisa também que não sai da minha cabeça. Quando eu comecei a fazer, eu tinha 19 anos, eu tive meu filho, e né, ganhava lá, não ganhava muito ainda, porque ainda era novo, né, 19 anos ali, assistente financeiro. Eu acho, né? Era assistente, eu acho, era assistente, analista ali, tinha filho e queria fazer faculdade, porque naquela época, se você não tem faculdade, você não é nada, então eu queria fazer faculdade. Eu sempre morei em Cotia, eu trabalhava, ia até Santa Amaro, aí eu comecei a fazer faculdade ali na Vila Olímpia, aquela em Bimorumbi, e eu fazia isso trajeto, eram 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar embora. E eu saía de Cotia, ia para Accent, aí da Accent eu saía, parava na Vila Olímpia, estudava ali na Vila Olímpia e via embora. Chegava em casa, meia, uma hora. E tinha dia que eu não tinha dinheiro. E aí, assim, eu estava na Accent trabalhando, eu precisava comer e tal. Aí eu vendia os meus tickets para comprar fralda e leite para o meu filho. Vendia os tickets, porque tinha que vender. Aí, às vezes, eu tinha que vender um pouco do Vale Transporte. Acabava antes o Vale Transporte, porque a empresa me dava Vale Transporte também. E aí tinha dia, o que eu fazia? Às vezes tinha o pessoal que trabalhava, que estudava também na EMB Morumbi, eu ia de carro, de carona, com as pessoas, com vergonha de falar que não tinha dinheiro. você vai, me dá uma carona também, vamos junto. E aí, quando eu recebia dinheiro, às vezes eu dava um dinheiro para gasolina para ajudar, mas eu tinha que ir fazendo eu ficava com vergonha, né? Pô, carona, cara, né? E aí, o que acontecia? Quando eu saía da faculdade, à noite, eu não tinha dinheiro para voltar embora às vezes. Aí, o que eu começava a fazer? Eu ia andando da Vila Olímpia até Pinheiros, que dava ali 40, 50 minutos andando. E Pinheiros, naquela época, 20 e poucos anos atrás, eles estavam começando a lançar os pirueiros, né? Você tinha aquele negócio do pirueiro. E esse pirueiro, ele gerou um business que tinha os caras que ficavam abrindo a porta e fechando eram adolescentes, não é? Muito amigo meus de Cotia, que eu jogava muito futebol, eu rodava a cidade toda jogando futebol, então eu conhecia vários. Eu ficava esperando uma perua com um amigo, porque eu sabia que esse amigo, daí a gente, né, todo mundo ali no mesmo lado, eu sem dinheiro, dá aquela coisa, não, entra aí, que não tem problema, entrava e para voltar para Cotia. E assim, nossa, eram dias que... E você, depois de um dia trabalhado, cansado,
Sim, Né? estudou, Assim, estudou, chegava em casa, o filho pequeno ainda chorar. Nossa, eu ficava quase 24 horas por dia. E era um negócio assim, isso foi 4, 5 anos da minha vida, não tinha carro, 4, 5 anos de faculdade, aí deixei essa faculdade, comecei a fazer uma outra faculdade mais longe ainda, na Liberdade. Então, assim, e era isso, era ônibus, era, cara, assim, dinheiro, puxa daqui, fica linda. dali. Ficava assim, tem dia que eu chegava na faculdade, e aí você vendia os tickets, eu tinha que ficar marcando nos restaurantes, então você tinha a continha, Tinha aí quando enchia a continha que continha no outro, você não ia mais naquele restaurante, você ia no outro, e aí para conseguir os tickets, saía pagando um pouquinho de cada, assim, foram muitos anos da vida. Assim. Dando o seu jeito, né, Edu? Assim, eu acredito muito no tema do ser humano, por isso que eu falo, para mim, é tudo no ser humano, porque e contando essa história vai puxando outras. Numa dessas caminhadas que eu fiz de Vila Olímpia até Pinheiros, teve um dia que eu estava tão cansado, eu lembro até hoje, eu estava com 85 centavos no bolso, a passagem era 1,15, R$1,15. Eu com 85 centavos no bolso. Eu peguei e fui ali na Avenida Santa Amaro, porque era na Vila Olímpia, eu estudava, fui na Avenida Santa Amaro, falei assim, não, hoje eu vou pegar um ônibus, eu não aguento, não estou aguentando mais andar, eu vou pegar um ônibus. Aí eu entrei no ônibus vazio, era 11 horas da noite, só tinha o motorista e o cobrador. Eu entrei no ônibus, falei para o cobrador assim, olha, eu tenho 85 centavos no bolso, posso passar por baixo? Eu tô embora, eu estava lá, né, com o fichário debaixo da vestido social, né, porque lembra, né, que você tinha que andar para social, e eu 85 centavos no bolso. Aí o cara falou assim, não, ele fez o motorista parar no ponto seguinte, eu desci e eu fiquei ali. Vinha lá, eu lembro, vontade de chorar, porque eu não aguentava mais andar, e eu tinha que andar. E aí eu estava ali, Sandra, apareceu um morador de rua, um mendigo, né? A gente fala mendigo, falando assim, ele pedindo dinheiro para as pessoas, ele chegou em mim, você tem, me dá um dinheiro aí. Eu falei, eu estava com o dinheiro na mão, os 85 centavos eram tudo de moeda, né? Eu estava até com as moedas, estava até molhada a mão, então ficar segurando a moeda ali, acho que eu estava até tão tenso segurando a moeda. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho 85 centavos aqui, mas eu estou tentando ir embora para casa. Eu não tenho, senão eu te dava, eu estou tentando ir embora para casa. Sandra, o mendigo enfiou a mão no bolso, tirou 30 centavos, me deu e falou assim, se é para ver alguém ir embora para casa, toma aqui o dinheiro. Não acredito. Emocionante. Cara, que animal. Assim, é por isso que eu acredito nas pessoas. Eu acredito muito. Eu também acredito. E assim, é dessa forma que eu lidero. Eu posso fracassar, mas eu vou fracassar fazendo aquilo que eu acredito, entendeu? Por isso então, que você é especial, Edu. Então, assim, essas coisas que são os pilares da minha vida. Eu já errei na minha vida também, não vou dizer que a gente, né, eu já errei, mas essas coisas são os pilares da minha vida e são as coisas que me fazem eu colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite, né? Então, e eu lembro que depois que eu pegava, né, depois chegava o final do mês que eu recebia ticket, recebia vale transporte, era aquela alegria, saía pagando e tudo mais, e uma pessoa no mesmo lugar me pediu um dinheiro emprestado porque ela precisava ir embora, eu tirei o vale transporte no posto. Feliz da vida. Feliz da vida, toma aqui para você ir embora para sua casa. Sim. Mas, assim, para mim, me fascina. Isso para mim, me fascina. Para mim também. Às vezes as pessoas falam assim, mas não é para beber. Eu falei, eu dei. Se ele bebeu, aí não fui eu, cara. Fui eu. Ele quis, né? A gente não pode resolver todos os problemas do mundo, né? Assim, e se for verdade, né? Aí se for verdade, você não vai dar. E, Edu, você estava falando aí, primeiro assim, emocionante essa história, até fiquei aqui me segurando um pouquinho, eu me identifico muito, e assim, eu também sou muito grata, acho que a gente, essa coisa também da dificuldade, por mais que ela seja, foi o que você falou, é ela que nos traz até aqui, ela nos ajuda a desenvolver algumas competências, né, de empatia, de olhar para o outro, de pensar quantas vezes eu fui trabalhar também sem dinheiro ou com um problema muito sério e ninguém nem sabia. Então, às vezes, você pega lá o cara do teu time, você acha que o cara não está entregando, que o cara não está bem, que o cara está fazendo corpo. Não, cara, não sabe o que ele está vivendo. E aí, pessoas com dinheiro e sem dinheiro, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Então, e é isso que a gente tem que aprender a respeitar hoje, Sandrinha, porque
hoje a gente está vivendo um mundo diferente, o mundo está mudando, né? Então, você vê hoje muita gente, né? Você vê muita gente caindo em depressão, independente se tem dinheiro ou não tem dinheiro, porque não é isso mais que driva, né, as pessoas, não, é você estar bem com a cabeça, é você estar bem com a saúde, e dentro liderando uma equipe, é a mesma forma. Quantas vezes eu tenho um exemplo desse, de você para entender se a pessoa está bem ou não, eu gosto muito de estar com as pessoas que eu trabalho, e assim, e as pessoas, e assim, para mim, eu falo para as pessoas, eu estou aqui liderando porque eu passei por experiências que me fez estar aqui. Não é que eu sou melhor que você também pode liderar, qualquer um aqui pode liderar, né? Sim, depende do que a gente quer para a nossa vida, etc e tal, mas o que me fez estar aqui, eu não sou melhor que você. Eu sou liderando porque eu passei por experiências que me proporcionam ajudar vocês a também conseguir seguir carreira e entregar aquilo que a gente precisa entregar no final do dia. Exatamente. E outra vez, né, então eu conhecia muitas pessoas, a gente sai, vou almoçar junto, então a gente sai, então faz um happy hourzinho junto, e é um exemplo, né, teve uma pessoa que trabalhava comigo, e eu vi que ela não estava legal, aí estava numa sala lá na Accenture, foi até no Rio de Janeiro, aí a gente tinha que fazer uma reuniãozinha para ver alguns materiais, aí eu perguntei para ela, tá tudo bem, o que você tem? Não, tá tudo bem também. O que você tem, tá tudo bem? Aí eu insisti mais 3 vezes, não, tá tudo bem. Na hora que eu insisti a quarta, ela desabou a chorar. Ela desabou a chorar. Eu sabia que ela não estava. Eu conheço, ela brincalhona, a pessoa. Aí chegou um pouco mais séria, chegou um pouco mais assim. Aí eu vi que também não estava entregando aquilo, coisas que estava errando ali, que ela não erra. Ela não estava, assim, não era o dia a dia dela. Exato. Então, assim, ao invés de eu ir lá e, né, em cima e capitalizar o fato dela não estar bem, e dela ter errado, imagina se eu vou para cima dela, tá errado, isso aqui, não sei. Imagine como ela não ia. Quanto mais eu estaria piorando a situação dela. E, by the way, eu estaria piorando a minha situação, porque eu tenho uma pessoa que não está entregando. Então, assim, não faz, né, não faz sentido. Não faz sentido. Então, aí eu, 2, 3, na quarta vez, eu insistindo, ela desabou. É fundamental a liderança ter esse olhar, né? Não dá para você achar que todo mundo está muito bem. E até no sentido de... sabe outra coisa também que é importante e que acho que na liderança a gente tem que prestar muita atenção, é que, né, muitas vezes você tem que dar um feedback para uma pessoa. Você vai dar esse feedback para ela e falar, olha, você não está entregando aqui, mas isso aqui, não, eu vou melhorar. Isso acontece, quando você olha pelo perfil da pessoa, você sabe que ele não vai melhorar. Você já sabe que ele não vai fazer, você sabe que ele não vai melhorar, aí você fala, mas você tem certeza? Mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer... Não, dá 3 meses, 4 meses, você sabe que ele não vai melhorar. E você poder entender isso e arrumar uma forma de falar para ele, olha, eu acho que não, vamos colocar uma forma, talvez vamos fazer um movimento, vamos ir para um lado, vamos tentar achar uma... Isso faz parte da liderança, né? Ajuda mais, entendeu? Porque assim, e não simplesmente uma formalização de que, ó, eu conversei com ele falou que vai melhorar, né? E você, por mais que você tenha boas ferramentas de documentação, de avaliação de performance, se você não usar da melhor maneira possível, não é efetivo. Responsabilidade. Né? É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Não dá para jogar a culpa só no outro, né? E, Edu, você estava falando aí, eu me lembrei que eu também tenho essa coisa de olhar o copo meio cheio, e às vezes até eu sou muito dura com a minha filha, né? Porque se vem reclamar de alguma coisa, eu falo assim, olha, mas tem alguém que está passando fome. Mas então... Aí, por fim, eu também comecei a cair em mim, tipo, peraí, né? Deixa eu também respeitar... Exato. A dor do outro, porque... E eu falei muito para o meu time, já levei muito feedback, eu falo, não, gente, isso é fácil. Não, gente, é fácil. É fácil porque a gente tem essa coisa de, não, vamos lá, vamos fazer, igual que você falou que o a gente teve escola, a gente teve escola, vira noite, não tem essa. Só morte não tem jeito, só morte, né? Ainda mais eu que não trabalhava com sistema, era papel, e papel vira noite fácil, né? Sistema já é mais complicado. Então, e é uma nova geração, você pega a sua filha, você pega o meu filho, é uma nova geração, e a gente tem que se preparar, e a gestão da mudança tem que entender isso. A gente tem que se preparar para um novo mundo. Eu estava, esses dias atrás, um outro exemplo aqui interessante, a gente estava fazendo um stand da Accenture de recrutamento dentro de uma escola técnica também para adolescentes com vulnerabilidade, né? E a gente tinha stand de empresas, e
onde a gente falava um pouco da empresa, né? Tinha ali toda uma divulgação da empresa, uma feira onde tinha alguns estandes onde ensinava eles a fazer um currículo ou se preparar para uma entrevista, né? Então a gente estava, como voluntariado, estava lá ajudando um sábado o dia todo para ajudar esses jovens, né? Que tem essa vontade, como que ele se prepara o jovem para o mercado de trabalho. E eu estava no stand uma hora e aí pararam 2 meninos, 15, 16 anos, Sandra, e me perguntaram, tá, a sua empresa é Accenture, né? O que faz Accenture? Então, eu expliquei um pouco, né, o que a empresa faz. Como que a sua empresa trata o tema de diversidade? Então, assim, olha só, Olha, o critério há 25 anos atrás, eu era jardineiro, eu estava rezando para entrar na empresa, porque eu vi o computador, e era isso que os nossos pais, o meu pai, pega nessa empresa, não sai daí nunca mais. Hoje, se não tiver respeitando, se não tiver um plano de sustentabilidade, se não tiver, né, claro como que a empresa trata a sustentabilidade, você não contrata. Graças a Deus, eles não querem. Eles não querem saber se a Accenture é a maior empresa global, né, que dá lucro. Não, eles querem saber, eles querem trabalhar com aquilo que eles acreditam. Como ela trata o ser humano, exatamente. Como ela trata o ser humano, eles querem trabalhar com aquilo que ela acredita. Então, assim, é uma mudança, como você falou da sua filha, como eu falei do meu filho, são outros tempos. Pra gente, né, pra gente, caramba, como, né, é uma mudança, eu tive que mudar. E eu achava autossuficiente, porque eu fiz isso, porque eu aconteci, porque eu atravessei o rio, né, abri o mar. Não, eu tive que aprender a lidar com meu filho quase com 19, 18, 20 anos, e ficar cobrando. Então, assim... É uma outra época, é uma outra pessoa, é um outro indivíduo, né? E caiu o desafio. Época. Exato. Nossa, exatamente. Fantástico, Edu, fantástico. Ó, depois a gente vai ter que, passando a pandemia, fazer um happy hour para a gente poder conversar e eu matar a saudade de você. A última pergunta aqui para te liberar, muita dor no coração. Muito bom, tá muito bom, muito gostoso. Edu, qual é a sua única certeza? O que você... porque a única certeza é a mudança, né? E até o meu programa fala isso, mas qual é a sua única certeza? Nossa, essa é uma pergunta que você pode ter certeza, Você pode ter a única certeza de muitas coisas na vida, né? Não é você pode ter certeza de muitas coisas. Devia ter combinado antes contigo. Assim, eu acho que, dado isso que a gente estava falando, a minha certeza é que é sempre sobre pessoas, se eu puder falar. É sempre sobre pessoas, né? Apesar da gente ter criado carreiras, depois da gente ter criado uma série de coisas, porque a gente precisa sustentar, porque a gente está no mundo, né? Que criou-se, que tornou-se assim, né? Eu acho que é tudo, a única certeza que eu tenho é que é tudo sobre pessoas. É tudo sobre pessoas que você tem um relacionamento com uma pessoa, com o seu cônjuge, você tem relacionamento com equipe, você tem relacionamento com a sua liderança, né? Hoje, todo negócio, ele é movido para a experiência das pessoas, né? Então, quando você fala de inovação, quando você fala de tecnologia, você fala das pessoas. É sobre pessoas. Acho que essa é a certeza que a gente tem. Isso no lado mais tentando fazer um link com o lado profissional, etc. E eu acho que a outra certeza, pro lado mais realmente humano, assim, mais pessoal, é que a gente tem que ser feliz, né? Acho que isso é importante. Exato. Ser feliz. E deixar um legado, né, fazer alguma mudança, transformar a vida de alguém, transformar um pedacinho de alguém, né? A gente não pode sair dessa vida da mesma forma que entrou. Edu, super emocionante conversar com você, me lembrei de várias histórias minhas, me deu a vontade até de contar, mas a gente conta no happy hour. Não faz no próximo. Você é uma pessoa, assim, muito especial, e aqui, de verdade, que me emocionou, é que eu sou muito grata de conhecer gente assim. Tem gente que não tem oportunidade de conhecer gente especial de verdade. Isso é energia, é maravilhoso, é luz, sabe? E é isso que faz a gente passar nessa vida e ter uma vida bacana, né? É sobre pessoas, não é o meu computador, a minha casa, o meu conforto que vai fazer com que eu passe por essa vida com emoção. Daqui a pouco eu esqueci do sofá, né? Se eu comprei uma cadeira nova, daqui a pouco eu esqueci da cadeira. Agora, eu tenho um Edu, que eu conheço um Edu, e que é maravilhoso aprender com ele, ouvi-lo e lembrar de coisas gostosas, me passar essa emoção, não tem preço. Então, lindo,
Que Deus continue te iluminando sempre. Muita gratidão por você estar aqui, dividindo com a gente a tua experiência, inspirando muita gente. E saiba que eu tenho 52 anos, você tem 42, e você, para mim, é uma inspiração. É um líder que eu seguiria. De verdade. Muito obrigado. Eu sinto super lisonjeado. Eu não tenho... Às vezes eu fico pensando, o que eu estou fazendo? Nossa, ouvir tudo isso, realmente fico um pouco envergonhado, óbvio, né? Mas eu acho que é o mínimo, acho que o respeito pelas pessoas é o mínimo que a gente deveria ter como objetivo, como ser humano. Que lindo. Mas agradeço muito, feliz de ter você também. Agradeço muito de ter conhecido, de ter podido ter parte da Accent, de conhecer uma pessoa como você também. Fico muito grato, e pessoas que me enchem de elogios, que me põem muito para cima. Realmente eu até fico pensando, será que mereço tanto? Merece. E fico muito grato, fico muito grato mesmo. Eu agradeço muito mesmo você ter lembrado de mim, agradeço muito ter. Não, jamais. E eu falo que a gente não conhece as pessoas, a gente marcou o encontro. Tenho certeza. Verdade, não é por acaso. Verdade. Tá bom? É verdade. Querido, um beijo enorme. Fique com Deus. Beijo, muito obrigada por estar aqui no meu programa. Tá bom? Obrigado. Beijo grande. Muito obrigado. Lindo. Muito sucesso no seu programa. Saúde. Realmente está muito bacana. Saúde para você também. Saúde, usa máscara e álcool gel. Pode deixar. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.